Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, conforme esclarece o Espiritismo, e diz mais: a felicidade tão buscada, tão sonhada, está perto de nós. Só que para conquistá-la e colocá-la dentro do coração, precisamos primeiro arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. É um trabalho difícil, complicado, mas não impossível. Nada que iniciemos hoje e que completemos nas encarnações posteriores até chegarmos primeiro à categoria de bons espíritos e depois à categoria de espírito puro. Vai levar muito tempo, mas quanto antes começarmos, mais cedo conquistaremos a felicidade. E neste sábado, dia 4 de julho, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje é do evangelho de Judas, não Iscariotes, o outro Judas, que diz o seguinte: existe, ou melhor, estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Eu vou repetir as palavras de Judas, que são importantes. Mostram a nossa realidade. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Isso significa que em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, costuma insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Parece que Judas está se referindo à nossa sociedade atual, né? Ele tinha, vamos dizer assim, uma visão de futuro, que no século XXI, pelo menos no início do século XXI, estaríamos nestas condições. Então, o que fazer? Temos que ter paciência, porque devemos nos guardar das atitudes desses murmuradores irresponsáveis. Temos que deixar de ser mais um na manada e nos transformar em alguém que ouve, analisa, sob o aspecto das leis morais, que são as leis que regem o universo, e não são nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos de Moisés, os 2 mandamentos de Jesus e as leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são esclarecidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que analisar a atitude dessas pessoas, porque se nós acatarmos as suas opiniões, é claro que estaremos agindo errado. Mas eu não faço nada de errado. Mas a sua consciência diz que tem que fazer o certo, não é? E a gente muitas vezes tem preguiça. Mas Jesus, à luz do Evangelho, pede para que nossa análise não seja fria e obscura. Por que isso? Isso porque o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida. E nos confere o dom de entender a mensagem viva de cada ser
e a significação das coisas no caminho infinito. O progresso é uma das leis do universo. Aqueles que estão atrasando o progresso, mais dia menos dia, vão ter que retornar sobre seus passos e começar a trabalhar pelo progresso. E se nós acabarmos ouvindo a eles, o que vai acontecer conosco? Como diz Judas, existe, porém, esses, porém, dizem mal do que ignoram. É o nosso caso. E naquilo que naturalmente conhecem, nós também já conhecemos alguma coisa. Nos portamos como animais irracionais que acabamos corrompidos por estas palavras, por essas ações, por esses ensinamentos incorretos. Então temos que peneirar o que é certo e o que é errado, nós sabemos. Quando chegamos no reino nominal, vindo lá do reino animal, já fomos uma barata, já fomos uma pulga, já fomos um gato, um cachorro, um macaco. E quando chegamos no reino nominal, adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de tomar decisões, mas junto com o livre-arbítrio veio também a responsabilidade pelos nossos atos. Então, Deus nos deu a inteligência, que é um atributo do espírito, para que possamos analisar aquilo que as pessoas falam. O que elas falam de bem e de bom, correto em relação às leis morais, ou os 2 mandamentos de Jesus, vamos colocar em prática. Mas se ouvimos, sabemos o que é certo e agimos errado, meu amigo, estaremos infringindo a lei divina. E a lei divina não é igual à lei humana, onde com um bom advogado a gente consegue se safar daquilo que a gente fez. Não. A lei divina dá a cada um de nós de acordo com aquilo que nós fazemos, porque tudo que nós fazemos, de certo ou de errado, fica gravado no nosso espírito. Nosso espírito é como se fosse um grande HD que grava todas as nossas ações, nossos pensamentos também. Então, quando chegamos na parte espiritual, nós revemos o vídeo da nossa vida e compreendemos os acertos e também os erros. E aí fazemos promessa de não errar mais. Lá vem uma nova encarnação onde a gente promete não errar. E aí, em virtude da nossa baixa evolução moral, a gente erra mais uma vez. Erra menos, mas ainda erra então. Vamos procurar nessa encarnação agir mais de acordo com as leis divinas. E então, teremos dado um grande passo em direção da felicidade. Neste sábado, pense nisso, medite no como está agindo em relação às leis morais. Vamos falar só em relação aos 2 mandamentos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Estamos fazendo isso? Se não, temos que nos esforçar um pouco mais para fazer. Obrigado e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.